Seja qual for a atividade que estiver realizando, traga amor e uma atitude positiva para ela. Se estiver em uma situação desconfortável, olhe para dentro de si para ver qual é a melhor lição para você aprender com ela. Essa é uma história contada por Louise Hay, e nela está impresso um ensinamento extremamente poderoso que será capaz de mudar sua vida de maneira visceral. Louise Hay disse: Uma vez, uma mulher me disse que seu sistema de crenças permitia que o dinheiro viesse para ela de todas as formas inesperadas. Seus amigos criticavam sua habilidade de atrair riqueza de forma única. E insistiram que ela tinha que trabalhar duro para ganhar dinheiro. Ela disse que eles sabiam que ela não trabalhava duro. Então, ela começou a ter medo de que, se não trabalhasse duro, isso poderia significar que ela não merecia o dinheiro que ela tinha. Só que sua consciência estava no caminho certo inicialmente. Ela precisava agradecer a si mesma em vez de ficar com medo. Ela entendeu como manifestar abundância e sua vida estava funcionando bem nessa área sem esforço. No entanto, seus amigos queriam desanimá-la porque todos eles trabalhavam duro e não tinham tanto dinheiro quanto ela. Muitas vezes, eu estendo minha mão para os outros e se eles aceitarem e quiserem aprender coisas novas, e ir a novos lugares, isso será maravilhoso. Se eles tentarem me puxar para baixo, eu os digo adeus. E trabalho com alguém que realmente queira sair da lama. Se sua vida estiver cheia de amor e alegria, não ouça uma pessoa miserável e solitária lhe dizer como conduzir sua vida. Se sua vida for rica e abundante, não deixe alguém que é pobre e endividado dizer como administrá-la. Muitas vezes, nossos pais são aqueles que nos dizem como fazer as coisas. Eles muitas vezes vêm de um lugar de fardo pesado, dificuldade e miséria e tentam nos dizer como conduzir nossas vidas. Sabemos que eles querem nosso melhor. Muitas pessoas se preocupam com a economia e acreditam que vão ganhar ou perder dinheiro devido à situação econômica atual. No entanto, a economia está sempre subindo e descendo. Então não importa o que esteja acontecendo lá fora ou o que os outros façam para mudar a economia. Não estamos presos por causa da economia. Não importa o que esteja acontecendo lá fora no mundo, só importa o que você acredita sobre si mesmo. Se você tem medo de ficar sem teto, pergunte a si mesmo onde não se sente em casa dentro de si mesmo. Onde se sente abandonado? E o que precisa fazer para experimentar paz interior? Todas as experiências externas refletem crenças internas. Por muito tempo, usei a seguinte afirmação: meu rendimento está aumentando constantemente. Outra afirmação que gosto é: eu ultrapasso o rendimento dos meus pais. Você tem o direito de ganhar mais do que seus pais. Isso é quase como uma necessidade. Já que na atualidade as coisas custam mais do que antes. Sabe? Especialmente as mulheres enfrentam muito conflito com isso. Muitas vezes acham difícil ganhar mais do que seus pais estão ganhando. Elas precisam ir além dos sentimentos de não merecimento e aceitar a abundância da riqueza financeira que é seu direito divino. O seu trabalho é apenas um dos muitos canais de uma fonte infinita de dinheiro. O dinheiro não é só objeto do seu trabalho. O dinheiro pode vir até você de muitas maneiras e de muitos caminhos. Não importa como venha. Aceite-o com alegria e como um presente do universo. Uma vez, uma jovem estava reclamando que os seus sogros estavam comprando muitas coisas boas para seu novo bebê. E ela não podia pagar por nada. Eu lembrei a ela que o universo queria que o bebê tivesse um suprimento abundante de todas as coisas boas. E usou os sogros dela como canal para fornecê-lo. Então, ela poderia ser grata e apreciar a maneira como o universo estava provendo coisas para seu bebê. Você sabia que os relacionamentos no trabalho são similares aos relacionamentos que temos na família? Eles podem ser saudáveis ou disfuncionais. Uma vez uma mulher me perguntou: você, como uma pessoa que geralmente é positiva, como lida com pessoas em um ambiente de trabalho que são constantemente negativas? Em primeiro lugar, achei interessante que ela estivesse em um ambiente de trabalho onde todos eram negativos. Quando ela disse que era positiva, me perguntei por que ela estava atraindo negatividade para si mesma.
Talvez houvesse alguma negatividade dentro dela que ela não reconhecesse. Sugeri que ela começasse a acreditar para si mesma que sempre trabalhava em um ambiente onde havia paz e alegria, onde as pessoas realmente se apreciavam e apreciavam a vida como um todo, onde havia respeito de todos os lados. Em vez de reclamar que alguém fazia as coisas de um jeito diferente do jeito dela. Quando isso acontecia, ela poderia afirmar para si mesma que sempre trabalhava no lugar ideal. Ao adotar essa filosofia, ela poderia ajudar a trazer as melhores qualidades nos outros. Porque eles responderiam de forma diferente às suas mudanças internas e ela se encontraria em outro ambiente de trabalho onde as condições seriam como ela declarou. Mudando a maneira como nos sentimos nos últimos anos. Tenho sido dona do meu próprio destino. Meu lema sempre foi: ao abrirmos o correio, ao atendermos o telefone e ao lidarmos com o que está na nossa frente. Devemos sempre ser amorosos e enxergar o divino naquilo que está à nossa frente. Lembro-me de um momento em que estávamos tendo muitos problemas com o nosso sistema de computadores, e todos os dias alguma coisa quebrava. Porque eu acredito que as máquinas refletem nossa consciência, percebi que muitos de nós estávamos enviando energia negativa para os computadores e estávamos esperando que eles quebrassem constantemente. Eu tinha uma afirmação programada no computador que era assim: bom dia, como você está hoje? Eu funciono bem quando sou amado, e amo você. De manhã, quando todos ligavam seus computadores, essa mensagem aparecia. É incrível como não tivemos mais problemas com nossos computadores. Às vezes, pensamos que as coisas que acontecem, especialmente no trabalho, são desastres, mas devemos olhar para elas pelo que são. Simplesmente experiências de vida que sempre nos ensinam algo. Eu sei que nunca tive um desastre que não tenha acabado sendo uma boa experiência de aprendizado no final, muitas vezes me levando a um nível muito melhor na vida. Por exemplo, recentemente minha empresa Hay House não estava indo muito bem, como a economia, nossas vendas subiam e desciam, e parecia que as vendas estavam em baixa e permaneceriam assim pelo menos por um tempo. No entanto, não nos adaptamos a isso, e mês após mês, estávamos gastando mais do que recebíamos. Qualquer pessoa que tenha uma empresa sabe que esse não é o caminho a seguir, e certamente parecia que eu perderia minha empresa se não tomasse algumas medidas drásticas. Essas medidas drásticas incluíam demitir mais da metade da minha equipe. Você pode imaginar como foi difícil para mim fazer isso. Me lembro de entrar na sala de conferências, onde todos os meus funcionários se reuniram para eu dar a notícia. Eu estava chorando, mas sabia que tinha que ser feito. Por mais difícil que fosse para todos nós, eu também confiava que meus funcionários muito amados, logo encontrariam novos e melhores empregos, e quase todos eles conseguiram. Passamos por isso muito bem, mas o mais importante é que aprendemos muito. Enquanto isso, a Hay House está indo melhor do que nunca, minha equipe está gostando do trabalho, e eu estou gostando da minha equipe. Mesmo que todos estejamos trabalhando mais, o interessante é que ninguém sente que tem muito trabalho a fazer. Acredito que tudo sempre dá certo no final, mas às vezes é difícil ver isso enquanto você está passando pela experiência. Agora pense em uma experiência negativa que pode ter acontecido com você no trabalho ou em seu passado em geral. Talvez você tenha sido demitido ou talvez seu cônjuge tenha te deixado. Agora, vá além disso e dê uma olhada no quadro geral. Não aconteceram muitas coisas boas como resultado dessa experiência? Muitas vezes, ouço um sim. Aquilo foi uma coisa horrível que aconteceu comigo. Mas se não tivesse acontecido, nunca teria conhecido tal pessoa, ou começado meu próprio negócio, ou admitido que tinha uma dependência, ou aprendido a me amar. Ao confiar na inteligência divina, para nos permitir experimentar a vida da melhor maneira para nós, nos capacitamos para realmente aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer, o bom e o que chamamos de ruim. Tente aplicar isso às suas experiências de trabalho e observe as mudanças que acontecem com você. Deus está em tudo, e tudo é Deus. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta. Lembre-se de deixar o seu curtir nesse vídeo. E comente aqui abaixo.
O que de bom irá acontecer na sua vida? Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Ser e Mente Milionária, o seu canal sobre lei da atração.